Ó. Aqui. Tá, exemplo. Quando eu menciono injetividade a respeito de uma função, isso pressupõe que eu conheça o domínio da função. Tá? Entendido? Tá certo? Então, veja bem. A função f de R, ó, essa função f de R em R, dada por f de x igual a x2, qualquer que seja o x real, essa função aqui, ela não é injetiva. Porque para não ser injetiva, basta eu exibir, olha, quando você define o que é ser injetiva, você já está dizendo o que não é ser injetiva. Para não ser injetiva, isso aqui não pode ocorrer. Olha aqui, ó, mostra para cá. Ei, para não ser injetiva, isso aqui não pode ocorrer. Essa implicação não é verdadeira. E quando é que essa implicação não é verdadeira? Quando eu tenho um contra-exemplo para ela. Isto é, quando eu consigo exibir dois elementos distintos no domínio com a mesma imagem. Tá certo? Então, essa função ela não é injetiva. Pois f de 1 é igual a f de menos 1, ó. Pois, por exemplo, é só um exemplo, porque na verdade é um contra-exemplo da implicação. Pois, por exemplo, 1 e menos 1 tem a mesma imagem, ó. Tá? 1 e menos 1 tem a mesma imagem. E 1 é diferente de menos 1, claro, né? Não precisa nem colocar isso. Só colocar. Ela de R em R, toda função de R em R, dada por f de x igual a x elevado a n, onde n é par, não é injetiva. Tá? Por quê? Porque se você pega, esse é um exemplo, agora, ó, seja f de R em R, seja f de R em R, não, seja G de 0 mais infinito em R, dada por G de x igual a x ao quadrado, qualquer que seja o x maior que ou igual a zero. Essa função é injetiva. Essa função é uma restrição, essa função de cima é uma restrição, desculpa, a função g, essa função de baixo, é uma restrição da função f de cima, porque eu estou restringindo o domínio. A função g é a função f restrita ao conjunto dos números racionais. Vejam nas notas a definição da restrição de uma função que a estudou, já viu lá nas notas. Você tem uma função f de a em b, tem C, um subconjunto do domínio A, e eu defino que é a restrição da função f ao conjunto C. Tá? Então, a função g é a restrição da função f, cujo domínio é R, ao subconjunto de R dos números reais não negativos. Essa função é injetiva. Por quê? Porque observe o seguinte, dados, bem facinho, ó, dados x, y,
não negativos, tá? X diferente de Y implica, ó, vou mostrar logo aquele, ó. Dado x, y não negativo, x diferente de y implica, primeira coisa, x menos y é o quê? É diferente de zero. E como eles são diferentes e não são negativos, um deles é positivo. Um é não negativo e pelo menos um é positivo. E x mais y é positivo. Claro que é. Porque se eles são não negativos, olha aqui, observe, conclusão, dedução. Os dois são não negativos, mas são distintos. Então um deles é diferente de zero. Os dois não podem ser iguais a zero. Aí um deles sendo diferente de zero, a soma dá positivo. Mas se a diferença, tá, é diferente de zero, é positivo, o produto é o quê? O produto é diferente de zero. Tá? O produto, porque os dois são diferentes de zero. Então o produto é diferente de zero. Mas quem é o produto? É x2 menos y2. Isso aqui é o quê? Diferente de zero. Ou seja, x2 é diferente de y2. O que garante o quê? G de x diferente de quem? G de y. Então, observe aqui, ó. Então, dois elementos distintos no domínio têm imagens distintas. Isso é uma maneira de provar que a G é injetiva. Logo, o que é que você tem? Logo, G é injetivo. Vamos ver outro exemplo. Entenderam? Outro exemplo. Antes de passar para o caso geral aqui que ele mencionou, tá? Vamos para o caso que ele mencionou. Seja f a função dada por f de x igual a x menos 2, x mais 2 sobre 1 menos 2x. Será que essa função é injetiva? Então olha para cá. Vamos usar essa caracterização aqui. No caso dessa função, fica mais simples usar essa caracterização aqui para mostrar que ela é injetiva. Tá? Então, veja bem. Tem-se, primeira coisa, quem é o domínio da f? É o conjunto formado por cada número real x, tal que x é diferente de 1/2. E, além disso, dados x e z no domínio da f, você tem f de x é igual, f de x igual a f de z, implica o quê? Quem é f de x? X mais 2 sobre 1 menos 2x igual a quê? A z mais 2 sobre 1 menos 2z. Mas se essas divisões são iguais, produto dos meios é igual ao produto dos extremos.
Em outras palavras, é só você multiplicar pelo produto de 1 menos 2x por 1 menos 2z, os dois lados, a desigualdade permanece, e você, portanto, conclui o quê? Que x mais 2 vezes quanto? 1 menos 2z é igual a quanto? A 1 menos 2x vezes o quê? Z mais 2. O que implica, na verdade é equivalente, você vai ficar com x, né? Aí vai ficar menos 2xz, né? 2xz mais 2 menos 4z igual a quê? A z z mais 2 menos 4 menos 2xz menos 4x. O que implica o seguinte: esse aqui vai embora com esse, e você fica com x mais 4x, que dá 5x, igual a quê? A z mais 4z, que dá 5z. E se isso são iguais, x é igual a z. Então você usando, essa caracterização aqui, você mostrou o quê? Que a f é injetiva. Por quê? Porque f de x igual a f de z implica x igual a z. F de x igual a f de z com x de z no domínio implica. Então, isto mostra que f é injetiva. Isto mostra que o quê? Que f é o quê? Injetivo. Tá? Agora, não confunda a implicação decorrente de ser função com a implicação decorrente de ser função injetiva. Muito comum essa confusão. Seja f uma função. Uma função. Dados x e z no domínio de f, x igual a z implica f de x igual a f de z. Essa implicação ela é verdadeira pelo fato de ser função. Porque elementos iguais têm a mesma imagem. Um mesmo elemento não pode ter duas imagens distintas. Essa implicação decorre do fato de ser função. Veja que essa implicação é a recíproca. É a recíproca dessa. Tá aparecendo as duas? Tá? Essa implicação aqui é a recíproca dessa. Essa daqui é a recíproca dessa. E o fato de uma implicação, e se uma implicação é verdadeira, não necessariamente a sua recíproca o é. Isso aqui é verdade pelo fato de ser função. Tá? Agora, seja f uma função injetiva. Dados x e z no domínio de f, vale a recíproca
da implicação decorrente de ter uma função, de f ser uma função. Ou seja, f de x igual a f de z implica x igual a z. Ou seja, o fato da f ser função diz que essa implicação é verdadeira. E se f é uma função é injetiva, a recíproca dessa é verdadeira. F de x não é função, f de x é valor. Preste atenção no que eu estou dizendo. Você precisa entender o que tem para não confundir. Por que essa implicação de cima aqui é verdadeira? Porque eu estou tratando de uma função. E por que essa implicação aqui é verdadeira, sendo ela a recíproca da de cima? Porque eu estou com uma função que é injetiva. Ou seja, quando a recíproca da implicação decorrente de ser função não é verdadeira, é porque a função não é injetiva. Entenderam? Não confunda as duas coisas. Essa implicação de baixo é a recíproca da implicação de cima. Tá? Então você não confunda isso aí. Bom, vamos ver o caso, olha aqui, ó. Se n é par, a função f de x igual a x elevado a n, de R em R, com domínio R, ela não é injetiva. Agora, se n é ímpar, ela é. Tá? A função f de x igual, a função dada por f de x igual a x elevado a n, com domínio sendo os números reais não negativos, ela é injetiva. Com domínio sendo os números reais não positivos, ela é injetiva. Isso, só que quando n é ímpar, ela de R em R ela já é injetiva. Proposição, exemplo, seja n, colocar aqui, proposição, eu vou fazer para n ímpar, tá? Para n par, está tudo explicado nas notas, os dois casos, por que ela não é injetiva com domínio R e as restrições que estão injetivas. Então, sejam n natural ímpar e f de R em R, a função são dada por f de x igual a x elevado a n, qualquer que seja o x real, A função f é injetiva. A função f, ela é injetiva. É essa afirmação, essa proposição. No caso que o n é ímpar, a função f é injetiva. E a prova? A prova. Ou seja, a função f de x igual a x3 é injetiva, x4. Vamos dar uma prova. A intuição diz que é, mas vamos dar uma prova. Olha. Dados, ó. Primeira coisa que você observa é o seguinte: dados x e z reais, quem é x elevado a n menos y menos z elevado a n? Vamos ver a fatoração. Isso aqui é o quê? X menos z vezes quem? Menos 1.
mais x elevado a n menos 2 vezes z, mais xz elevado a n menos 2, mais z elevado a n menos 1, certo? Certo? Tá? Então isso é verdade. Tá? Além disso, tá? Se x é diferente de z, nós temos três possibilidades. Se x é diferente de z, há três possibilidades somente. Quais são? Olha as possibilidades para x e diferente de z, tá certo? Vou botar o seguinte, porque se x é diferente de z, primeira coisa, se x é diferente de z, além disso, se x é diferente de z, eu vou botar aqui, ó, se x é menor do que z, e você vai entender por quê, ó. Porque se eu pego x diferente de z, ou x é menor do que z, ou x é maior do que z. Então eu posso supor, sem perda de generalidade, que o x é menor do que z. Porque quando eu pego dois números distintos, um deles é menor do que o outro. Então, se x é menor do que z, há três possibilidades somente. Quais são? Quais são as três possibilidades somente? Olha aqui. X, primeira delas. X menor do que z e os dois maiores ou iguais a zero. Tá? Ou x menor do que z e os dois menores que ou iguais a zero, ou a outra possibilidade é essa, x menor do que zero, menor do que z. Você concorda que só há essas três possibilidades? Há mais alguma outra? Ou os dois estão no intervalo dos não negativos, ou os dois estão no intervalo dos não positivos, ou um é positivo e o outro é negativo. Então está aqui. No caso, olha, eu estou partindo de x diferente de z. Aí, como eu disse, eu posso assumir, sem perda de generalidade, que o x é menor do que o z. Porque se o x for maior, é só trocar a nomenclatura, a denotação. Vocês entenderam? Vocês entendem isso? Tá? Não há perda de generalidade. Então vamos ver o seguinte, ó. Vou botar de preto, ó. No caso em que 0 é menor que ou igual a x, que é menor do que z, você tem o seguinte. Tem-se. Olha aqui. O que é que você tem nesse primeiro caso? Vou continuar aqui. Ainda pega aqui embaixo. Pega. Então você tem x menos z diferente de zero. Por quê? Porque o x é diferente de z. E como os dois são não negativos e um deles é positivo, esse fator aqui é positivo.
Por que esse fator é positivo? Porque cada uma das parcelas não é negativa. E pelo menos uma dessas duas é positiva. Uma dessas duas é positiva. Ou x elevado a n mais 1 é positivo, ou z elevado a n mais 1 é positivo. Porque no caso aqui, eu sei qual é que é positiva. Qual é? É essa. Tá? Vocês estão vendo que não há perda de generalidade? Porque, tá bom? Então você tem isso aqui positivo. Mas se esse é diferente de zero e esse é positivo, o produto dos dois é diferente de zero. Logo, o produto dos dois, mas quem é o produto dos dois? Logo, o produto dos dois, que é o quê? X elevado a n menos z elevado a n é diferente de zero. Isto é, x elevado a n é diferente de z elevado a n, ou seja, f de x é diferente de f de z. Pronto, então o primeiro caso, x diferente de z, o f de x vai ser de... Pare.